E aí galera, resolvi fazer esse vídeo aqui para poder fazer algumas considerações em relação a esse conflito que está acontecendo na Europa, né? A invasão da Rússia à Ucrânia. Essa invasão, na minha concepção, teve início nesta quarta-feira, quando Putin determinou a entrada de militares na área separatista, que é contra a Ucrânia, a favor da agregação do território à Rússia, mas que ainda pertence à Ucrânia. Vladimir Putin determinou a entrada de militares ali, dizendo que se trataria de uma ação humanitária. Contudo, a partir do momento em que militares adentram o território de outro país sem o consentimento, né, e não há o que se falar em ação humanitária, até porque não há nenhum motivo plausível para isso. Ele alega que houve um genocídio e, né, ataques a russos que moram ali naquela região, porém a ONU não confirma esse tipo de alegação. Essa teria sido a justificativa para adentrar o território separatista lá da Ucrânia e tal, com a desculpa de que seria uma ação humanitária. Porém, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele já vinha acompanhando a movimentação da Rússia ali na fronteira com a Ucrânia, posicionando militares ao norte, ao leste, ao sul, né? Disse que iria tirar as tropas, no entanto os Estados Unidos percebia que essa tal retirada não estava efetivamente acontecendo. Putin dizia que a gente está tirando e tal, enfim. Contudo, confirmou-se o que os Estados Unidos vinha declarando de que a Rússia poderia atacar a Ucrânia a qualquer momento. Primeiro houve essa invasão nessa quarta-feira, aquela região separatista, e hoje, nesta quinta-feira, houve uma incursão ainda maior com ataques a várias cidades ucranianas, inclusive nas proximidades de Kiev, a capital do país. Né? Tem vídeos aí agora com essa a celeridade da informação, qualquer um com um smartphone pode fazer um vídeo, tirar fotos, tem a internet que está cada vez mais eficiente, então a gente acaba recebendo muita informação. São vídeos, são fotos, inclusive tem um perfil de geografia no Instagram que eu acompanho, em que mostra um vídeo de blindados na antiga usina nuclear de Chernobyl, e também um ataque de um caça a uma região residencial da Ucrânia, em que a gente ouve o som de uma criança chorando de medo quando ouve a explosão. Então assim, estão chegando várias imagens. Hoje, nessa quinta-feira, quando tocaram as sirenes, vários ucranianos em Kiev deixaram o país, ou pelo menos estavam tentando deixar o país ante os grandes congestionamentos que já tinham desde anteontem à noite. Boa parte também dos cidadãos de Kiev passaram a se abrigar nas estações de metrôs, porque essas estações de metrô, elas servem também como abrigo antiaéreo. Então a gente acompanha imagens de várias pessoas amontoadas nessas estações, justamente temendo o pior, né? Um ataque aéreo lá na capital do país. Vários pontos da Ucrânia sofreram ataques. E enquanto a comunidade internacional rechaça essa postura da Rússia em atacar a Ucrânia sem qualquer motivo plausível, né, apenas alguns poucos manifestam apoio à Rússia ou então ficam quietos. É o caso, por exemplo, do Brasil, que até o momento não rechaçou a postura, não condenou o ataque russo à Ucrânia. E a Venezuela, que claramente apoia a Rússia, e a China, que também está em cima do muro. Vários países da América Latina e grandes potências condenaram essa atuação da Rússia, inclusive as maiores potências do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido e a Alemanha, impuseram embargos econômicos, sanções econômicas contra a Rússia ante essa invasão totalmente declarada e descabida à Ucrânia. Para quem não está muito por dentro, qual seria o motivo para a Rússia entrar em guerra com a Ucrânia? É o fato da posição estratégica que a Ucrânia tem.
ali entre os países aliados da OTAN e a Rússia. A Ucrânia ela faz fronteira diretamente com a Rússia e também com alguns países aliados da OTAN. A Ucrânia, há muito tempo, ela tem interesse em participar da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização que se formou depois da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Elas se organizaram para se proteger, de um eventual ataque da Rússia, que foi o país que herdou o maior poderio bélico da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Boa parte das bombas e tudo mais está lá com a Rússia. Então esses países eles se uniram, criaram essa organização. A Ucrânia tem claramente interesse em fazer parte da OTAN, ela ainda não faz, ela é apenas um país parceiro, digamos assim, enfim. E a Rússia simplesmente não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. Mas, gente, quem é a Rússia para querer impor a sua vontade a um país soberano? A Ucrânia é um país soberano, ele se alia, ele faz aliança com quem ele quiser, ele faz parte de uma entidade internacional quando, como e se quiser. Um outro país não pode impor a sua vontade a uma nação soberana. Ah, mas é porque se a Ucrânia fizer parte da OTAN, a OTAN vai poder colocar bases militares aqui pertinho de mim para me atacar e etc. e tal. Sinceramente, isso não é justificativa, tá? E pelo menos o que a grande maioria das pessoas tem tido percepção é que esse seria o motivo para a Rússia atacar a Ucrânia. Então, assim, o mundo está muito preocupado em relação a isso, até porque, dependendo dos próximos capítulos e do que acontecer, a gente pode estar prestes a vivenciar a Terceira Guerra Mundial em pleno século XXI. Então, é tudo muito temerário. Algumas pessoas criticam por que os Estados Unidos não entram lá na Ucrânia, ataca a Rússia e etc. e tal. Eu acredito que essas grandes potências, inclusive a própria OTAN, se bem que como a Ucrânia não faz parte da OTAN, a OTAN não poderia tomar partido diretamente em defesa da Ucrânia, muito embora a OTAN já esteja se movimentando para proteger os países aliados ali perto da região. Então já tem movimentações de tropas, os Estados Unidos também está mandando reforço militar para os países aliados da OTAN, para o caso da Rússia querer expandir a sua atuação ali naquela região. Mas eu acredito que as autoridades não estão tendo uma resposta mais efetiva e militar justamente para tentar evitar o pior, para tentar evitar que os ânimos fiquem ainda mais fervorosos. Então, eu acredito que eles estejam sendo cautelosos, estão aplicando ali as sanções econômicas, congelando os bens de grandes empresas russas, proibindo o trânsito de empresa aérea no território de seus países. Parece que o Reino Unido aplicou essa sanção a uma empresa aérea. E, enfim, segundo Joe Biden, tem também outras sanções que ele está pretendendo aplicar, dependendo, no caso da Rússia não insistir nessa incursão à Ucrânia. Então é uma situação muito delicada, a gente fica... Aqui no Brasil a gente vê essas imagens, não tem como você não ficar consternado. É muito triste. Você está em Porto Velho, o que tu tem a ver? Posso não ter nada a ver, mas eu tenho um pouco de empatia e me preocupa. Tem 500 brasileiros na Ucrânia que estão tendo que se virar, estão a Deus dará para poder sair dali, porque o governo brasileiro, como de praxe, infelizmente nosso país hoje está com uma política externa que deixa a desejar, mesmo sabendo de toda, da iminência desse conflito e dessa situação, não fez nada. Está esperando a situação piorar para tentar remediar e tentar fazer alguma providência. A orientação de Itamaraty é que os brasileiros que estejam lá se virem, tenta ir via terrestre para um país vizinho e se protejam, enfim. É triste a situação. O Brasil, que é um país que sempre foi muito respeitado e que tinha uma imagem muito boa no cenário internacional, hoje está se apequenando, Hoje está com a imagem cada vez mais apagada.
E isso começou, nesse caso em especial, com a visita do Jair Bolsonaro a Vladimir Putin, né? É aquela situação, tomar partido da parte mais forte. Por que não atuou junto com todo mundo, inclusive com a ONU, a qual é uma entidade internacional que o Brasil é signatário? Está todo mundo pedindo paz, pedindo proteção e também apoiando a Ucrânia, até porque a Ucrânia é a vítima em tudo isso, mas o presidente Jair Bolsonaro preferiu ir à Rússia, visitar Putin, prestar solidariedade a Putin. Não, o que não ficou claro é sobre o que, mas enfim. E hoje, nessa quinta-feira, o vice-presidente da República foi numa coletiva, né? Ele foi pego em algum lugar, vários repórteres questionaram, ele manifestou solidariedade à Rússia e numa live foi duramente criticado por Jair Bolsonaro, né? Disse que ele que tem que decidir, etc. e tal. Então assim, é triste para o Brasil, é triste, vários países da América Latina já se posicionando, rechaçando a postura da Rússia, né? Que junto com os Estados Unidos, no mundo, quem tem o maior poderio bélico no planeta é a Rússia e os Estados Unidos. E assim, como é que você vai tomar partida de um país super poderoso em detrimento de um país hipossuficiente, digamos assim, em questão militar, em questão bélica, que é o caso da Ucrânia? E até ainda mais pelo fato de não haver uma justificativa plausível para um ataque. É triste, bicho, é triste e vergonhoso para mim como brasileiro ver que nós temos um chefe de Estado e governo como esse que a gente tem aí. É uma vergonha. Hoje, por exemplo, enquanto estava todo mundo preocupado com a situação, Bolsonaro, segundo foi noticiado na imprensa, estaria numa motosseata com os apoiadores cegos dele lá, enfim. É complicado, enfim. Então é isso, gente, essas aí são as minhas considerações, a minha opinião pessoal em relação a essa situação. Estou aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, mas tenho acompanhado e tenho me consternado com algumas imagens que têm chegado aqui para mim. Principalmente a do ataque lá a uma região residencial com a criança chorando ao fundo. Isso é muito preocupante. Muito embora também essa não seja o único conflito, a única situação que causa temor e tristeza na gente. Tem a guerra na Síria, tem a guerra no Oriente Médio, que até hoje estão aí. Na Síria, várias crianças com um bracinho amputado, perninhas, feridas, a crise humanitária de pessoas tentando sair do seu país natal, isso é algo que preocupa muito, né? Então a gente pode estar diante aí de mais uma situação de um grande número de gente tentando fugir de seu país, diante de uma crise humanitária, né? É tudo muito preocupante, tudo muito temerário. E vamos torcer aí, né? Segundo o presidente da Ucrânia, mais de 100 de pessoas morreram nesses ataques dessa quinta-feira da Rússia à Ucrânia, né? É a notícia que vem lá do presidente ucraniano. E apesar disso, a gente espera que tudo se resolva aí da melhor maneira possível, que o pior não aconteça. Então essas aí são as minhas considerações pessoais, beleza?